Carolane. 29 de março, 14 e 17. E o que eu acabei de fazer foi ter soletrado o meu nome letra a letra. Porque, como muito corre por aí, há quem se questione se o meu nome é realmente Caroline, ou se será Carolina, ou se será Carmen, ou uma outra coisa qualquer que justifique o facto de eu me apresentar como Caroline. Este é o episódio número 9 do Congresso e sejam bem-vindos às minhas grandíssimas frustrações. Na verdade, eu só tenho uma frustração na vida, que é não saberem escrever o meu nome. Não saberem soletrar o meu nome e ainda terem a ousadia de me arranjar alcunhas que têm nada a ver com o meu nome. Tudo começou quando eu nasci, não é verdade? Eu sempre me questionei aos meus pais porquê que eles escolheram o meu nome e eles disseram que gostavam e na altura viam bastantes novelas brasileiras, preferencialmente, porque, sejamos honestos, as novelas brasileiras têm o que se lhe diga, e eles disseram que havia uma personagem que se chamava Caroline e eles gostaram e decidiram batizar-me com o nome Caroline, embora eu não seja batizada. E então toda a minha vida foi um questionamento enorme à volta do meu nome, porque ora escreviam mal, ora se letravam mal, ora não sabiam dizer, e isso para mim sempre me causou bastante aflição. Eu costumo dizer que não há nada nesta vida que me chateie, mas a realidade é que existe e é o meu nome. Sempre que eu vou a espaços onde eu tenha de dizer o meu nome, eu já sei que tenho de começar por dizer que eu vou soletrar. E soletro. As pessoas começam a assumir que é Carolina, mas eu depois dou aquele twist depois do L que digo AY. Ou então começo por dizer o meu nome é Caroline com AY e o pessoal fica, a sério? Como assim? Já me questionaram se... É muito engraçado. Eu tenho dois amigos a quem contei esta história e eles ficaram a olhar para mim com cara de parvos, a questionar-se, a sério? Como assim? Oh não, não acredito. E foi o seguinte, eu já tive pessoas às quais me introduzi, né? E disse, o meu nome é Caroline, e elas olharam para mim e questionaram-me, o teu nome é mesmo Caroline? Ou tu gostas que te chamem Caroline? O teu nome é Carolina, certo? E eu, não, o meu nome é Caroline, com AY. E as pessoas ficam a olhar para mim, bué estupefactas, como se Caroline fosse um nome alienígena, e ficam, mas porquê Caroline? Eu não sei, foi o nome que me deram e eu aceito só. À pala dos Chemontaditos, não sei se vocês já foram aos Chemontaditos, mas quem é que é o ser humano que nunca meteu os pés nos Chemontaditos? Mas para quem nunca lá foi, nos Chemontaditos nós temos de dizer o nosso nome para eles apontarem no sistema. Acho que dependendo dos Chemontaditos onde forem e a localização, há uns que chamam pelo nome e há outros que dão pagers. E naqueles nos quais chamam pelo nome, eu já tive umas quantas situações que foi. Uma vez eu fui com um amigo e eu disse que o meu nome é Carol e pelos vistos o diálogo foi o seguinte, Carol, e eles, mas nós já temos uma Carol no sistema. E eu pensei, ok. Ele pediu-me o segundo nome e eu disse Carol Teixeira. E ele apontou. Na minha cabeça, ele estava a perceber Carol. Mas na cabeça dele, não era Carol o que ele tinha ouvido. Quando eu recebi o recibo, eu fui-me sentar e estava a analisar as coisas quando me apercebi de que o meu nome era Carla Teixeira. Eu paralisei por um bocado, eu respirei fundo e eu disse que estava tudo bem e que não havia necessidade, mas eu por dentro estava a berrar. Porque como é que ele percebeu Carla quando eu disse Carol? E assim ficou um dos meus nomes. O mais engraçado de tudo é que eu tenho uma tia que se chama realmente Carla Teixeira. E a grande coincidência é que ela é daquelas familiares que, pelos vistos, têm algumas parecenças comigo. Toda a gente diz que eu e ela somos muito parecidas, mas a minha teoria é, ela é super parecida com a minha mãe e eu, consequentemente, sou muito parecida com a minha mãe. Portanto, a parecença comum é com a minha mãe, não é direta. Ok, que temos praticamente o mesmo tom de pele, somos as duas grandalhonas, mas parou por aí. Então, um deles é Carla Teixeira. Do tempo do hip-hop. Deram-me na cabeça, aliás, uma amiga minha deu-me na cabeça por causa da introdução que eu fiz aqui para o podcast, que eu não mencionei o Carolina, exatamente como vocês ouviram, com esta agressividade toda, sem A, sem nada, com acento no O. Carolina ficou uma das minhas alcunhas do tempo do hip-hop, até hoje chamam-me de Carolina para tudo quanto é sítio. Também tenho Lide, uma versão de Line, porque houve uma vez que eu enviei um e-mail para uma pessoa, ou foi a pessoa que me enviou a mim, já não me estou a recordar, e sem querer a pessoa digitou Lide. E eu quando li o e-mail,
A primeira coisa que eu fiz foi verificar o espaçamento entre o N e o D. E digamos que ambos estão em polos completamente distantes. Eles não se tocam, eles não têm nada em comum, eles estão em polos diferentes. O D está cá em cima e o N está cá em baixo. E não há cá misturas. Até hoje eu me questiono como é que a pessoa foi parar ao Lide. Eu depois partilhei com 2 amigos meus que começaram a gozar comigo. Disseram que Lide parecia uma versão bastante curta de Adelaide. E de Lyde também contei um outro amigo e ele passou a chamar-me de Carlide. Portanto, Carlide é o terceiro nome desta lista. E vamos recordar que eu não estou aqui a fazer por ordem cronológica, senão eu ficaria completamente perdida e eu já me perco por natureza, portanto, não vale a pena. Passamos ao próximo, sem montaditos novamente. Eu admito que a minha letra por vezes possa ser um bocado estranha, mas não tão estranha que justifique o facto de eu ter escrito Caroline no papel, eu ter entregue o papel ao rapazito da caixa e quando me deram um recibo eu ter lido Cardine. Exatamente, Cardine. Eu até fiz a piada. Quem são as Kardashians ao pé de mim quando eu me chamo Cardine nos montaditos? Exatamente. Pelos vistos, o meu O junto do meu L simulava um D. Então a pessoa que leu o meu nome provavelmente interpretou aquilo como sendo Cardine e colocou-me o nome de Cardine. Cardine it is. Próximo. Tenho o Line. O Line já vem de há muito tempo. Já vem desde os meus 12, 13 anos. Não sei se alguma vez cheguei aqui a contar. Se sim, vou-me repetir. Se não, bem-vindos a uma nova história. Line vem dos meus tempos de fã do Justin Bieber e na altura era muito comum criar-se fan accounts no Facebook, Twitter, que seja, e para abreviar eu decidi chamar-me de Line. Eu na altura escrevia fanfics, depois desisti dessa vida e passei a adotar o Line como sendo o meu nome de artista. Então todos os meus desenhos, desde o secundário até à faculdade, até aos tempos de hoje, eu assino como Line. E obviamente eu tirei o A, porque Line com A fica só bué fatela. O problema de me auto-intitular de Line é que sempre que vem esta minha alcunha, assumem que Caroline escreve-se sem A. Eu sei que Caroline do inglês escreve-se Caroline e essa é outra, mas já lá vamos. O problema é que o meu nome tem tantas particularidades que fica complicadíssimo de saber lidar com a reação das pessoas. Enfim, Cardine, Line, Carolina, Carla Teixeira, Carlide, Lide. E a lista continua. Tenho o famoso Carolina, não é verdade? Caroline. Também tenho Nani, que é o nome que um dos meus tios me chama. Não sei porquê, mas ficou. A minha tia às vezes chama-me de Caroline, só porque sim. E são tantos nomes que eu já me perdi. Eu tenho um amigo que me chama de Bipsfix até hoje, por causa do nome de uma das contas de Belieber. E afinal acho que era só isto. São tantos nomes, tantos. Houve uma fase em que esse meu amigo que me chama de Bipsfix tinha a mania de juntar, aglutinar, vamos dizer assim, porque é o processo certo. Ele tinha a mania de aglutinar Line com qualquer que fosse a palavra e por incrível que parecesse, funcionava. Com tudo, Line funciona com tudo. Eu tenho um amigo que sempre que lhe dá na cabeça e dependendo dos humores, ora chama-me Carla Teixeira, ora chama-me de Cardine, ora chama-me de Lide e é sempre uma festa, porque afinal, agora lembrei-me, estava aqui a dizer festa, mas lembrei-me. O mais épico de todos, quando eu julguei que não haveria criatividade maior para me alterar o nome. Como vocês sabem, eu trabalhei durante 5 meses num restaurante e na altura de fazer o contrato eu chamei a atenção que o meu nome escreve-se com AY e a mensagem foi passada para os recursos humanos. O problema é que quando eu recebi o meu contrato para assinar, veio como Caroliane. Exatamente, Caroliane, 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 porque o meu nome supostamente se escreve com AY. Eu, como não percebia nada de contratos, assinei o primeiro, mas depois pedi para me trazerem o segundo. No segundo já estava bem escrito. O problema é que eu fiquei no sistema como Caroliane Teixeira durante 5 meses. Ou seja, todas as faturas que eu passei, todos os recibos que saíram, tudo com o nome Caroliane Teixeira. Eu
eu pedi e insisti bastante que me trocassem o nome, a questão é que não o fizeram e eu fiquei 5 meses com o nome de Caroliane. Então, houve pá aí 2 ou 3 vezes em que olharam para o recibo e julgaram que era o meu nome e chamaram-me Caroliane. E eu fiquei tipo, não, esse nome aí está mal escrito. O meu nome é Caroline, como está aqui na capa. Na capa, no crachazito do uniforme. Então, Caroliane, acho que foi o expoente máximo de criatividade em relação ao meu nome, porque se os outros ultrapassam, Caroliane foi a gotinha de água que faltava para o corpo transbordar. Agora, as reflexões acerca destas problemáticas com o meu nome é que eu sempre fui muito apegada a ele. Acho que é super natural, acho que cada nome, a bem ou a mal, reflete uma personalidade. E o meu, por ser estrangeiro e diferente, né? Acho que coincido bastante bem com a pessoa que sou. E ter sempre pessoas constantemente a errar-me no nome é uma espécie de ofensa, porque se o nome é um dos cartõezitos de visita que nós utilizamos para vaguearmos pelo mundo fora, por que raio é que as pessoas têm a mania de o alterarem? Mesmo que não percebam, ao menos perguntem como é que é. Já tive muita gente que me disse, nesse caso então depois mudas o nome para ficar mais fácil, e eu fico do género, não, se eu vou estar a alterar o meu nome, eu vou estar simplesmente a desistir e a dar aos outros aquilo que eles querem, que é basicamente facilitismos, e eu não vou facilitar a vida de ninguém. Se me deram este nome complexo, eu vou utilizar este nome complexo. Até já disse que quando eu morresse, na minha campa teria de ter uma lista de todos os nomes que eu fui adquirindo ao longo da vida para simbolizar bastante bem toda esta dualidade que me segue para onde quer que eu vá. E acho que isso também é bastante bom porque lá está, essa dualidade tem muito a ver comigo. Esta capacidade de estar sempre a fazer de tudo um pouco e cada persona que eu adoto para cada atividade corresponder exatamente com um nome diferente. Eu sinto-me um Fernando Pessoa na vida. A questão é que em vez de ter sido eu a nomear os meus heterónimos, as pessoas que me rodeiam tiveram esse trabalho. Portanto, muito obrigada pessoas pela vossa criatividade e por vezes teimosia, mas não vamos por aí. Só me falta sentar, mentira, eu faço isso, eu sento-me e às vezes escrevo poemas. É o que eu digo, eu sou o próximo Fernando Pessoa desta geração. É muito raro eu conhecer pessoas que tenham o mesmo problema de nomes, como eu, principalmente nesta questão da soletração e tudo mais, porque é mesmo um problema bastante frustrante, sabem? Eu já me habituei, quando eu era mais nova, obviamente que ficava irritada com tudo e mais alguma coisa. No trabalho, ao início, eu ficava passada porque o meu nome estava escarafunchado no crachá como sendo Caroline e as pessoas insistiam em chamar-me de Carolina e eu ficava do género, não é Carolina, é Caroline. Só que depois apercebi-me de que se eu me começasse a enervar demasiado com isso, a probabilidade de eu me enervar com tantas coisas mais era muito grande e eu poderia, não sei, saltar uma tampa ou uma coisa assim parecida. Por isso é que eu digo que trabalhar no restaurante ajudou-me bastante a fortalecer esta coisa de comunicar com as pessoas e ser tolerante, porque, enfim, né, quando erram no nosso nome, ainda têm a ousadia de olhar para a nossa cara e chamar-nos por outro, consegue ser bastante enervante. Tanto que quando as pessoas me chamam de Carolina, sabendo que o meu nome é Caroline, eu às vezes ignoro mesmo, fico só na minha, tipo, não é comigo, não é comigo, não é comigo, até as pessoas caírem em si e chamarem-me de Caroline e fico, ok, olá. Como é que isso vai? Eu tenho uma tia, inclusive, que me chama de Carolina e eu fico bastante chateada. Digo-lhe mesmo, não, o meu nome não é Carolina. Eu durante anos aceitei, mas agora estou muito mais pé no chão e digo mesmo, não, o meu nome não é Carolina, o meu nome é Caroline. Então, para facilitar, grande parte chama-me de Carol. E eu acho que uma das questões de sempre me terem chamado de Carol na família é que eu aposto que muita gente não faz ideia de que o meu nome seja Caroline, pensando ser Carolina.
Então vai ser um fantasma que me vai perseguir para o resto da vida. Até poderia dizer, a não ser que eu andasse com uma placa com o meu nome escrito. O problema é que eu andei durante 5 meses com um crachá no peito e mesmo assim chamavam-me de Carolina. Os únicos elogios vinham dos estrangeiros, dos clientes estrangeiros, que olhavam Caroline. That's a different spelling. Eu, yes, it is. It's very beautiful. E eu ficava do género. Obrigada, pelo menos tem reconhecimento de alguém que perceba sobre esta coisa de ter nomes estrangeiros. Há gente que fica muito engasgada quando tenta ler o meu nome. Fica tipo, exatamente. Às vezes também, para facilitar a vida, eu ando com o BI na mão e quando tenho de dizer o meu nome, eu simplesmente estendo o BI e a pessoa copia. E mesmo copiando, há pessoas que erram. E eu, pronto, né, eu já tentei desistir da humanidade à pala disso, mas se eu desistir da humanidade por causa do meu nome, está tudo perdido. São, no fundo, são detalhes. E isto, e toda esta situação ensinou-me que às vezes temos de saber contornar esses desafios e esses obstáculos e seguir com a vida e tentar ao máximo confraternizar com essas, como é que eu hei de dizer, com essas frustrações, não é? Porque no fundo, para mim é uma frustração ter pessoas constantemente a escrever mal o meu nome, mas enfim, acho que é a vida, tenho de aceitar estas idiosincrasias. Finalmente consegui dizer bem esta palavra, há dias em que sai bem, há dias em que não. Tenho de aceitar estas nuances de ter um nome estrangeiro num país português, cuja maior parte da população não aceita, pura e simplesmente. Mas olha o que é que se pode fazer. Há que ter bastante criatividade. Também não posso reclamar muito porque quase todos os meus familiares também têm nomes muito peculiares. Então acho que para combinar, acho que seria bastante frustrante. Nada contra os próximos nomes que eu vou dizer. Mas acho que seria bastante frustrante eu estar numa família com nomes muito peculiares e eu chamar-me Maria ou Ana ou não sei, qualquer coisa que seja bastante comum e não fazer aquele match. Por exemplo, Érica é um nome muito invulgar. E é o nome de uma das minhas primas. Portanto, se ela estiver a ouvir, ela já se pode dar por contente por estar aqui a ser mencionada, não é? Brincadeira. Gosto muito de ti, Érica, tá bem? Se estiveres a ouvir isto, se não estiveres, gosto de ti na mesma, não há problema. E pronto, olha, tive de desabafar porque essa questão de Carolina, tenho certeza que o teu nome não é Carolina, veio-me assim, fiz um pop-up no meu cérebro, lembrei-me dos diálogos mais recentes que tive e pronto, é uma jornada. Tenho de começar a apontar todos os nomes que já me calharam na rifa, para não me esquecer deles e para deixar no testamento. Quando estiverem a gravar a campa, estes são os nomes que devem estar presentes. Caso contrário, virei para vos assombrar. Vocês não se queiram meter com uma pessoa que passou a vida inteira frustrada com o facto de ter um nome mal escrito e, no momento em que quer que o nome esteja escrito, não estar. Portanto, cuidado, fellas, cuidado. Enfim, acho que por enquanto é isto. 20 minutos a desabafar sobre estas problemáticas. Há dias assim, há dias em que me apetece falar de coisas mais sérias, há dias em que me apetece simplesmente extravasar e distrair. Ai, tenho de continuar a ler o livro que eu estou a ler, que é Será que os androides sonham com ovelhas elétricas? A.K.A. Blade Runner. Está a ser interessante ler sobre androides e humanoides e Marte e planeta Terra e caçador de prémios. Este livro está-me a fazer recordar de praticamente todas as séries e filmes que eu já vi na vida, incluindo Westworld. Se vocês nunca viram Westworld, por favor vejam Westworld. Orphan Black, um bocadinho de Sense8 também. Nunca vi Blade Runner, para ser sincera, nunca mesmo. Nunca vi, não digo que nunca vá ver, porque dizem que o segundo filme com o Ryan Gosling, não sei se é o segundo ou se é o terceiro, whatever. Esse remake dizem que está muito bom e que complementa bastante bem os primeiros filmes. Então talvez aproveite o tempo livre para ver Blade Runner, talvez quando eu acabar o livro. Tenho de o acabar hoje. Vou continuar a ouvir a minha musiquinha. Estava a ouvir Flower Boy do Tyler, the Creator. Há imenso tempo que não via Flower Boy e é daqueles álbuns que me faz recordar vários tempos. Vocês já repararam no quão intemporal é que são as músicas? É que nós temos essa mania de nos inclinarmos mais ou menos para determinadas músicas conforme o hype à volta. Mas na verdade, quando nos colocamos a ouvir músicas de há 15, 20 anos, ou 30 ou 50, sentimos-nos bem na mesma.
e recordamos-nos de situações que se passaram há 2 anos ou há 15 e é sempre bastante peculiar fazer este tipo de viagens no tempo. E pronto, não sei se sou eu que estou nostálgica, mais do que o normal, devido a isolamentos. Não sei se é mesmo algo que sempre aconteceu, mas só agora é que eu estou a prestar atenção. Mas a música é estupidamente intemporal e significa sempre bastante. E é daquelas coisas cujo significado vai sempre mudando conforme as vivências que formos tendo. Portanto, é mesmo aquele companheiro que está sempre connosco, mas que vai mudando de opinião e de pontos de vista. Isso é muito fixe. Muito, muito mesmo. Enfim, deixar-vos-ei aqui. Espero que tenham gostado deste mini desabafo. Precisava mesmo de o fazer, precisava de partilhar com o mundo estas problemáticas do meu dia a dia, porque é mesmo uma problemática do dia a dia. Às vezes, quando eu dou o meu e-mail, tenho medo de não receber o e-mail e pergunto às pessoas se está bem escrito, tenho a certeza, posso ver, só para ter a certeza de que recebo o e-mail. Estou com o nariz todo entupido, detesto. Ter o nariz entupido é horrível. Apercebi-me de que muito provavelmente eu sofro de rinite alérgica, o que faz todo o sentido, porque eu estou sempre com o nariz entupido, está sempre a escorrer e o ouvido, coitadinho, sempre com otites. E para quem sofre de rinite, provavelmente sentiu-se bastante empático e identificou-se. Mas pronto, é uma questão de ir fazendo os tratamentos do dia a dia e ver se passam. Enfim, espero que tenham gostado. Se tiverem os mesmos problemas ou se conhecerem alguém que tenha os mesmos problemas do que eu em relação ao meu nome, por favor, partilhem, não me deixem sentir sozinha nesta batalha, porque é bem frustrante. Mas ao mesmo tempo é muito engraçado, porque dá espaço para criar conteúdo à volta disto. Continuação de boa semana, fiquem bem e vemo-nos por aí.